Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, há algum tempo, alguns anos, o mundo todo vem se deparando com um problema que certamente preocupa não apenas aqueles que diretamente trabalham com a agricultura, mas preocupa todos aqueles que sabem que o nosso planeta talvez tenha entrado num processo de não retorno com relação à sua possibilidade e à possibilidade da espécie humana de sobreviver. Isso tem sido dito em diversos estudos, por diversas pessoas. Ontem o deputado Goura trouxe aqui um estudo feito pela Pública, junto com outros organismos internacionais, e que eu quero aqui abordar, senhor presidente, começando por uma situação específica que acontece no Paraná, aconteceu no Paraná, falava eu agora, a deputada Luciana Rafaim, por um projeto de lei que nós temos aqui na Assembleia, que deverá ser votado dia 7 de maio, que é aquele que proíbe a pulverização aérea em plantações no estado do Paraná, assim como foi feito no Ceará. E para mostrar que isso não é uma coisa, como alguns gostam de colocar, romântica, de bicho grilo, de pessoas que estão preocupadas com a florzinha, com a abelhinha, com isso, aquilo, desqualificam o trabalho, eu acho que é preciso que nós tenhamos aqui que mostrar alguns dados que são extremamente preocupantes. Há algum tempo atrás, deputado Everton, nós tivemos em Tuneiras do Oeste, numa audiência feita na Câmara de Vereadores, devido à grande quantidade de abelhas mortas depois da aplicação de um veneno que, segundo os próprios agricultores, eles acreditam ter sido contrabandeado do Paraguai, Regente, o nome do veneno, mas que é um dos tantos venenos que tem hoje na agricultura sem controle nenhum e que não apenas eliminou todas as abelhas que haviam sido colocadas nas plantações naquele período, aquelas que são abelhas domesticadas, como todas as abelhas, inclusive, até próximo à beira do Rio Piquiri. Isso é uma coisa surpreendente, que nunca havia acontecido. Eu falei, deputado Lércio, com alguns apicultores que perderam 50 caixas, o que é muito, 50, 100 caixas de abelha. E aí nós começamos a fazer um levantamento, e há uma matéria que fala sobre o lugar dos neonicotinoides na morte de abelhas no Brasil e na Europa. É uma matéria que saiu há algum tempo atrás. E eu quero citar dois casos aqui que me chamaram a atenção. O primeiro diz que o fenômeno ocorre no Brasil, mas ocorre também nos Estados Unidos, na Europa. E na Alemanha, por exemplo, 75% dos insetos, não só polinizadores, desapareceram entre 1989 e 2012. 75% dos insetos desapareceram. Talvez nós não tenhamos noção do que significa isso, mas tem um dado que chama atenção, que diz, nessa mesma matéria, a ciência tem acumulado indícios de que a menor parte do problema se deve apenas ao uso de agrotóxicos. Na verdade, um estudo publicado em outubro de 2007, na revista americana Science, mostrou que 75% de todo o mel produzido no mundo está contaminado com substâncias tóxicas. Se ontem, deputado Goura, nós víamos o que há na água, isso aqui é muito mais preocupante. 75% do mel no mundo todo está contaminado com agrotóxicos. E aí, na sequência, nós pegamos uma matéria que saiu no dia de ontem, Estado de São Paulo, feito para BBC Brasil, que mostra o envolvimento de envenenamento, a desorientação durante o voo, como os agrotóxicos afetam pássaros e abelhas. E a morte de pássaros e abelhas justamente vem neste mesmo sentido. Estudos internacionais recentes vêm reforçando o argumento de ambientalistas que no uso de agrotóxicos causam danos à fauna nas regiões onde são as lavouras que estão sendo aplicados e muitas vezes a longuíssimo prazo.
nós temos, e o professor Tercílio, que é médico, outros que são médicos aqui também, outros deputados que são médicos, sabe que nós temos tido uma epidemia de câncer. Nós temos tido uma grande quantidade, um aumento de câncer no mundo todo, e no Brasil não é diferente. Alguns dizem que isso se deve, talvez, à melhoria das pesquisas, à melhoria dos tratamentos. Não é verdade. Na verdade, nós temos tido um aumento de câncer porque nós temos tido um aumento de agentes cancerígenos. Não só a poluição, mas vejam, senhores, com relação às abelhas, encontrar espécies não alvos mortas, inclusive predadores naturais das pragas, faz parte da rotina de quem trabalha em campos agrícolas pulverizados com agrotóxicos. Mesmo quando a dose é insuficiente para matá-los, pode ter sequelas como a diminuição da fecundidade, malformações no desenvolvimento, alterações comportamentais e perturbações hormonais. O pesquisador da Universidade de Califórnia descobriu anos atrás que o herbicida atrazina, que é muito utilizado no Brasil, um dos mais usados no mundo, é capaz de transformar gerinos geneticamente machos em fêmeas numa concentração maior de 1 parte por bilhão. Mesmo que aquele indivíduo não morra a curto prazo, a população morre no médio prazo porque se deixa de ter reprodução e entra em colapso. Deputado Russenbach, nós temos tentado em União da Vitória, na Unespar, e já havia sido autorizado, inclusive, pelo ex-secretário Mauro Ricardo, a compra de equipamento para a Unespar, que vai detectar exatamente isso na água da Sanepar. A mudança dos gerinos pós a água do Rio Iguaçu e União da Vitória, que, aliás, é a única cidade que é abastecida pelo Rio Iguaçu, o segundo rio mais poluído do Brasil, a única que é abastecida pelo Rio Iguaçu, mostra que nós temos tido esta mutação nos gerinos, que nascem machos e mudam de sexo na sequência. O que é mais grave, a substância também foi considerada vilã das abelhas por pesquisadores da Universidade de Neustadt da Suíça. Num estudo publicado na revista Ciência, foram encontrados traços de pelo menos um tipo de neonicotinoide em 75% das amostras coletadas no mundo todo. E aí, senhores deputados, agrotóxicos, 500 milhões de abelhas mortas, 500 milhões, meio bilhão, 500 milhões de abelhas mortas em 3 meses. Esse estudo está disponível, e ele faz parte dos estudos feitos sobre o glifosato, que diz que foram feitos estudos de abelhas, e essa mortandade de abelha não é em nenhum lugar fora da América do Sul, fora de qualquer lugar, não é nos Estados Unidos, não é na Europa, é aqui, Rio Grande do Sul, em 2018, 400 milhões de abelhas mortas. Santa Catarina, 50 milhões de abelhas mortas. Mato Grosso do Sul, 45 milhões. São Paulo, 7 milhões. O Paraná não foi pesquisado. Nesta pesquisa que foi feita, o Paraná não foi pesquisado. Na mesma pesquisa que a pública, na sequência, eu quero passar alguns dados para os senhores, fez também. E aí a pergunta é, até quando? Até quando? Porque a decisão da Justiça Americana já associa o câncer a agrotóxicos que continuam sendo liberados no Brasil. Até quando nós vamos ter que utilizar o glifosato, que é um dos produtos mais utilizados no mundo, um dos produtos que nós sabemos que é, pelo menos por alguns estudos, considerado cancerígeno, e que a Bayer, quando comprou a Monsanto, a Bayer argumentou que décadas de estudo e avaliações regulatórias mostram que o agrotóxico é seguro para o uso humano. A Bayer diz isso. Agora, o interessante é que a Bayer diz isso, mas todas as outras pesquisas, inclusive as ações entradas contra a própria Bayer, antes Monsanto, hoje Bayer, tiveram ganho de causa nos Estados Unidos, como comprovando que aquelas pessoas tiveram câncer por conta dessa utilização do glifosato. O glifosato foi introduzido pela Monsanto em 1974, a sua patente expirou em 2000, e agora o produto químico é vendido por vários fabricantes. Nos Estados Unidos, mais de 750 produtos contêm a substância.
Em 2015, a Agência Internacional para a Pesquisa sobre o Câncer da Organização Mundial de Saúde concluiu que o glifosato era provavelmente cancerígeno para humanos. No entanto, a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos insiste que é seguro para uso com cuidado. E aí eu quero passar rapidamente, algumas lâminas que nós trouxemos aqui, só para pensar se isso realmente é seguro. Vejam, senhores, já lhe concedo, deputado. Esse aqui é a abertura desse trabalho que a Pública fez. Na sequência, o mapa do Brasil e quem bebe agrotóxico. Aqui eles falam que é para você clicar na imagem para descobrir quais pesticidas foram encontrados na rede de abastecimento de água da sua cidade em 2014 e 2017. Qualquer cidadão pode pegar esse estudo, clicar e olhar. Agora vejam, senhores, número de agrotóxicos detectados na água. Todos os 27 testados, o mais escuro. De 14 a 26, o menos escuro. De 1 a 13, o laranjado, nenhum agrotóxico. O amarelo, bem clarinho, que tem lá embaixo no Rio Grande do Sul. E testes que não foram feitos na maioria do Brasil. Esses estudos foram realizados em conjunto por Repórter Brasil, agência pública, com dados do CISÁGUA, Sistema de Informação e Vigilância de Qualidade da Água. O Paraná, o Mato Grosso do Sul, São Paulo e Santa Catarina, junto com o Tocantins, coincidentemente estados agrícolas, são os estados que concentram a maior parte de todos os 27 agrotóxicos detectados. Aqui as cidades, que nós pegamos algumas das cidades. Todas elas têm 27 dos agrotóxicos mais perigosos na água da Sanepar, que veio aqui hoje dizer que precisa cobrar 12% para fazer o tratamento da água, que todos os senhores estão tomando, e eu estou tomando, e nossa família está tomando, e como disse a deputada Mabel hoje, questionando os aumentos, por que paga tão caro por uma água como essa? Essa água em Londrina, Maringá, Campo Mourão, Cascavel, Foz do Iguaçu, Guarapuava, deputada Mabel, Ponta Grossa, Colombo, na região metropolitana, São José dos Pinhais e todos os municípios da região metropolitana têm 27 tipos de agrotóxicos, todos eles considerados os agrotóxicos mais perigosos que estão à venda no mercado. Dos estados, São Paulo, do número de cidades que tem em São Paulo, 504 cidades detectaram 27 tipos de agrotóxicos. O estado do Paraná é o segundo, nós temos 399 municípios, deputado Maurício. O senhor colocou hoje, 350 são servidos pela água da Sanepar, se eu não estiver enganado, 354. 345, obrigado, deputado Maurício me corrige aqui, 345. Dos 345 municípios do Paraná, 326 detectaram 27 tipos de agrotóxicos dos mais perigosos. 326 de 345, Sanepar, pelo amor de Deus. Não fazer pesquisas mostrando que os novos tipos de agrotóxicos, que as novas partículas estão matando a nossa população e fazer o discurso que a água, professor Tercílio, é necessária para a saúde humana? É, mas não essa. Não essa. Com um detalhe, Santa Catarina 228, depois na sequência os senhores poderão pesquisar. Continuamente contaminados. Estados com maior número de cidades onde o mesmo agrotóxico foi encontrado na água por 4 anos seguidos. São Paulo, 66, Santa Catarina, 57, Minas Gerais, 6, Paraná, 4. 4 anos seguidos. E aí a concentração. A concentração de agrotóxico. Comparando com a União Europeia. O de cima é a União Europeia, o clordano 1% é aceito, o do lado, a Alaclor, 0,01 e o diuron, 0, para considerar água potável. Acima do limite considerado seguro no Brasil. O de baixo, acima do considerado seguro na União Europeia, este vermelho. 70%, como está lá, depois 52 e 12. Detectado, mas não há valor de concentração, 17, 17 e 8. Aliás, não foi detectado, 17, 17 e 8. E aí eu quero só fazer um último comparativo aqui, porque o meu tempo vai estourar. Esse aqui é a concentração. Desculpe. Deputado, Vossa Excelência, 2 minutos para concluir.
Esse aqui é a concentração da água no Brasil. Entre os mais vendidos do Brasil, os pesticidas estão associados ao câncer e a problemas endócrinos. Glifosato e atrazina. Vejam, senhores, o que tem na Europa e o que tem no Brasil. Por que o corpo no Brasil pode receber 5.000 vezes mais glifosato do que o corpo do europeu? Por quê? Por que o fungicida no Brasil pode ser 1.800 vezes maior o seu limite máximo do que na Europa? Por que fungicida 1.800 vezes maior do que na Europa? Por que o herbicida aqui não está? Por que o herbicida, o Duron, 900 vezes mais? Então, senhores deputados, tudo isso que nós colocamos aqui e o que está ali, na verdade, serve apenas como alerta. Por favor, para concluir. O que nós precisamos, e esta casa precisa fazer, e nós vamos fazer pela Comissão de Direitos Humanos, audiência no interior do Estado, é mostrar que agrotóxico mata. Para concluir. Água mata sem que a pessoa saiba que está bebendo algo que, na verdade, é veneno. Obrigado, senhor presidente e senhores deputados.